Que maravilha! Estamos chegando para a primeira live no meu Insta. Olha que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. Entra aí para você ver se tá direitinho. Convidar as pessoas que estiverem. Aê, já tá chegando gente. Ellen, seja bem-vinda, minha linda. Félix, nossa, quanto tempo, hein, Félix? Tá em Palmas ainda? Que legal, seja bem-vindo. Bom, gente, enquanto o pessoal tá chegando, pra gente não ter que repetir daqui a pouco, eu vou passar para vocês as novidades que eu consegui para essa semana. Desde quando começou a quarentena, eu tô querendo fazer live, sempre procrastinando, deixando para amanhã. E agora eu decidi começar. Então hoje eu vou estar sozinha com vocês. Amanhã tenho super convidada, mestre em Renascimento, em Constelação Familiar, Marta Franco, que é a fundadora do Instituto Renascer Saúde, lá de Goiânia, vai estar participando comigo. Na quarta-feira, nós vamos ter uma participação maravilhosa da Glícia Neves, que é sexóloga, também lá de Palmas, vai estar participando comigo aqui. Pode trazer suas perguntas, tudo que você tiver de dúvida. Amanhã a Marta vai estar falando sobre como que o nosso sistema familiar impacta nos nossos relacionamentos. Como que tudo aquilo que a gente trouxe da nossa família, da nossa bagagem, né, existencial, pode impactar e como que nós podemos mudar a nossa postura e melhorar os nossos relacionamentos. Alessandra, seja bem-vinda! Quanto tempo, minha linda! Tiago, seja bem-vindo também. Isso vai ser amanhã, Constelação Familiar. A Marta Franco vai estar participando com a gente. Se vocês tiverem de dúvida e quiserem trazer com perguntas, ela vai estar respondendo também. Ela foi a minha professora de Constelação Familiar. Eu fiquei muito feliz com ela aceitar o meu convite. Eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo positivo para nossa live. Na quarta-feira, o tema da live será despertando sua criatividade sexual para apimentar os relacionamentos. A Glícia Neves é sexóloga, conheci ela também por um presente do destino, vamos falar assim. Ela é lá de Palmas, minha amiga maravilhosa, já participei com ela em outras entrevistas, agora é minha vez de entrevistar ela. Então, se você também tiver alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida em relação à sexualidade, pode trazer que ela vai estar respondendo pra gente. Ela é uma profissional assim de mão cheia, admiro muito o trabalho dela, realmente muito respeitosa e muito capaz daquilo que ela faz. Na quinta-feira, nós teremos a participação da Cíntia Gama. Ela tem um canal no YouTube chamado Vivendo Financeiramente em Paz. E ela vai trazer dicas de como a gente pode viver financeiramente em paz, mesmo ganhando pouco. Como que a gente pode desmistificar essas ideias aí que o pessoal coloca que mulher gasta mais que homem. Como que é agora essa mulher no mercado de trabalho, ser esposa, ser mãe, todos esses desafios ligados ao financeiro, a Cíntia Gama vai estar ajudando a gente. Na sexta-feira, às 17 horas, Fabi, tô vendo você. A Marta, que legal, seja bem-vinda. Já falei de você, Marta, que você vai estar com a gente amanhã. Olha lá. Ai, que linda. Vai estar com a gente amanhã. Acabei de falar de você, que ó, te admiro demais, demais. Não foi à toa que eu te convidei para ser nossa convidada aqui da primeira live que eu vou trazer. Você é a minha primeira convidada. Olha que honra. Daqui a pouco já vou colocar o vídeo que você fez convidando o pessoal, que olha, ficou, nossa, show de bola, gente. Fiquei muito feliz. Na sexta-feira eu vou estar sozinha de novo, às 17 horas. Vamos fazer um compilado de todas essas lives. Ficou alguma dúvida? Você quer trazer dúvida, perguntas? Pode trazer, na sexta-feira eu vou responder. E no sábado, às 8 horas da noite, quem vai estar participando comigo é o Robson Gonçalves, que é o presidente do Instituto Você Merece Ser Livre. Então, só gente de primeira qualidade. Eu tô assim, nossa, lisonjeada. Falei, como que o poder da decisão na nossa vida faz as coisas. Eu decidi fazer live e assim, foi aparecendo e as pessoas foram aceitando e foi tudo de bom. Eu tenho certeza, de corações conectados, né, Marta? Linda demais, amo demais essa mulher, gente, admiro muito mesmo. Bom, o pessoal tá entrando. E pra gente não demorar muito, né? Vamos logo ao assunto. Eu trouxe pra vocês, prometi o quê? 5 dicas pra conseguir
reconhecimento das pessoas. Não é uma... Eu, pelo menos, sempre me deparo com pessoas que reclamam sobre isso. Ah, Elaine, eu sou esposa, meu marido não me reconhece, meus filhos não reconhecem, as pessoas da minha casa não me reconhecem. Mas o que está acontecendo nessa casa, nessa família e com essa pessoa que ela não está conseguindo o reconhecimento das pessoas? Será que o problema está no outro ou será que o problema está na gente? É disso que eu venho falar com você hoje, porque é um assunto bem polêmico e precisa de muita conscientização, muito pé no chão, para poder aceitar e compreender o que é que acontece com a gente, por que que a gente permite que as pessoas façam determinadas coisas e qual a mudança que a gente pode fazer na nossa vida para que isso mude. Ana, seja bem-vinda. Tia Nena, que bom, fico muito feliz da senhora estar aqui. A Fabi também, não sei se eu falei antes, mas eu vi que ela entrou aqui. Eu vou parar um pouquinho de olhar os comentários, mas vocês podem mandar, tá? Só para eu não perder o raciocínio aqui. Então, as pessoas fazem com a gente aquilo que a gente faz com a gente. Quando uma pessoa não me reconhece, Glícia, aí gente, a Glícia, nossa convidada de amanhã não, de quarta-feira, às 17 horas, respondendo as nossas perguntas sobre sexualidade. Vai ser top da balada, né, Glícia? Então, as pessoas fazem com a gente aquilo que nós mesmos fazemos com a gente. Nós permitimos o que os outros fazem. Se alguém precisa mudar, não é o mundo, somos nós. Porque o mundo não vai mudar para se encaixar naquilo que é importante para a nossa vida. O mundo não muda, gente, para se encaixar. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Isso, infelizmente, é uma visão muito equivocada que nós temos, de achar que as pessoas fazem as coisas para nos provocar, que as pessoas fazem as coisas para nos desvalorizar, aonde na verdade somos nós que estamos enxergando dessa maneira. E a única pessoa que pode mudar tudo isso somos nós mesmos. Faz sentido o que eu tô falando? Ah, Glícia, comemore mesmo, porque olha, se prepara que nós vamos fazer, eu já tenho um monte de pergunta para você, viu? Para você, para Marta. Vocês fiquem demais aí, que vai ser tudo de bom. Então, como assim, Laine? As pessoas fazem o que a gente permite. Nós precisamos educar as pessoas para elas, de como elas devem nos tratar, de como elas devem lidar conosco. Se as pessoas não estão valorizando aquilo que a gente faz, não estão reconhecendo aquilo que a gente faz, em primeiro lugar, quem é que não está reconhecendo é você mesmo. Quando nós não reconhecemos o que nós fazemos, os outros também não reconhecem. Quando nós não reconhecemos o que os outros fazem, eles também não nos reconhecem. Só que a gente não reconhece o outro justamente porque já não reconheceu a nós mesmos. Lembra que o outro é sempre um espelho nosso? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? Não, às vezes nem tem o outro, é só eu. Eu tô me refletindo no outro. Se eu tô com dificuldade de elogiar uma pessoa, de reconhecer algo bom nessa pessoa, essa dificuldade está aqui dentro. Eu não tô conseguindo falar comigo. Se você tem dúvida, se você tem ou não essa dificuldade, para um pouquinho, um segundinho ali, ó, para na sua mente e pense em 3 qualidades suas que você admira. 3 coisas que você faz e que você admira. Fala para mim se foi fácil, se não vem na hora, se você tem dificuldade de ver, de lembrar. Quando a gente não reconhece na gente, a gente tem dificuldade de ver no outro. Então, se eu não estou conseguindo ver no outro aquilo que eu gostaria de ver em mim, que eu gostaria que ele visse em mim, é porque eu também não estou vendo em mim. Gente, tá claro isso? Vocês estão conseguindo entender da maneira como eu estou passando? Tá? Vão colocando aí, porque de repente, às vezes eu falo rápido, não dá para compreender, e aí vocês colocam aí as perguntas que eu vou respondendo. Tá fácil, Thiago? Então tá bom. Qualquer coisa, se ficar dúvida, coloca aí a pergunta que eu vou voltando e vamos deixar o negócio claro, porque essa live, eu não sei quanto tempo vai durar, no máximo 60 minutos, né? Dá exemplo. Como assim? Vamos supor, vamos falar no relacionamento de casal. O meu marido não faz nada de bom pra mim, na minha casa. Eu não consigo ver o que ele faz de bom. E ele não me reconhece.
Se eu não consigo, se eu acho que ele não está me reconhecendo, é porque eu também não estou reconhecendo ele. Porque não existe uma pessoa não ter qualidade, todo mundo tem qualidade. Se eu começo a enxergar o que ele faz, bom, ele trabalha. Ah, na hora que ele toma banho, ele coloca a roupa no cesto. Na hora que ele, depois do banho, ele estende a roupa. Ah, não, quando ele come, ele põe o prato na pia. Percebe que são pequeníssimas coisas que a gente pode colocar? Ah, meu marido ele é amoroso, ele é carinhoso, ele tá sempre disposto Quando você consegue enxergar as qualidades do outro, você consegue enxergar as qualidades em você também. Quando você tem dificuldade de ver qualidade no outro, você não está conseguindo ver qualidade em você também. Conseguiu compreender, Ana? Com esse exemplo que eu dei? Então, assim, quando eu olho para o outro, tipo assim, eu não tô conseguindo ver qualidade em mim. Ah, mas se você perguntar para mim quais as qualidades do meu filho, eu vou falar sem qualidade nele. Se eu tiver dificuldade em falar a qualidade nele, eu também tô com dificuldade de falar de mim. Entendeu? Entendeu? Ótimo. Então, o que eu prometi para vocês? 5 dicas, né? 5 dicas para conseguir reconhecimento das pessoas. Mas será que é das pessoas ou é da gente mesmo? Porque quando a gente faz coisas que a gente admira, que o nosso coração se abre, que a coisa acontece aqui dentro e a gente consegue enxergar isso como uma coisa positiva, como uma coisa nobre, pensamentos nobres, a gente consegue... A gente reconhece no outro o que tem na gente, é isso? Sim, a gente reconhece no outro o que tem na gente, seja isso positivo ou negativo. Essa é a lei, uma lei universal chamada lei da projeção, tá? E o reconhecimento entra nessa mesma lei. Se eu reconheço no outro, eu reconheço em mim. Se eu não reconheço em mim, eu percebo que o outro também não reconhece em mim. Tá bom? Então, quando que a gente consegue ter o reconhecimento das pessoas? Quando a gente se admira, quando a gente reconhece aquilo que a gente faz como positivo, como bom. Pra mim, quando eu faço isso esperando do outro, eu não tenho reconhecimento, porque o outro não vai perceber isso. Eu preciso fazer pra mim, é sempre pra mim. Parece meio egoísta, mas aqui no Insta tem um vídeo que eu coloquei, a diferença de egoísmo e amor próprio. É uma linha fina, tênue, que separa as duas coisas, mas eu primeiro preciso olhar para mim e me admirar e me reconhecer. Se eu não me admiro, eu não tenho autoestima. Se eu não tenho autoestima, eu não me reconheço. Se eu não me reconheço, o outro também não me reconhece. Percebe que é um emaranhado, uma cadeia? Sobre amor próprio, eu não vou falar hoje, por quê? Porque é um pouco do assunto de amanhã na constelação, que tem a ver com a nossa raiz. Como é que eu vou me amar se eu não amo os meus pais? E isso eu tenho certeza que a Marta vai tocar amanhã, então eu vou deixar para amanhã, tá? Na live de amanhã nós vamos falar muito sobre amor próprio. Então, Fabi, pode vir para a live de amanhã, que é amanhã. Eu não vou falar hoje, porque senão a gente vai ocupar um tempão e amanhã acaba que faz parte do assunto, tá bom? E eu tenho certeza que ela vai abordar isso de uma maneira muito de excelência, não é à toa. Então tá. Se eu tenho atitudes nobres, pensamentos nobres, se eu me reconheço como uma pessoa admirável, vamos falar assim, se eu me reconheço como uma pessoa admirável, eu admiro os outros também e eu percebo que as pessoas reconhecem aquilo que eu faço. Pode até parecer simplório demais, gente, mas eu vou dar olha, coloque em prática e daqui uma semana vocês vêm falando do resultado, se funcionou ou se não funcionou. Eu até sugiro que você pegue um papel e uma caneta para você anotar, mas eu vou procurar baixar a live e colocar no YouTube para ver se a gente consegue salvar, tá bom? Então eu vou dar o primeiro passo, primeira dica, né? Ofereça audição atenta, porque hoje em dia todo mundo quer falar muito, né? Todo mundo quer falar, mas pouquíssimas pessoas querem ouvir. Olha lá, autoestima, amor próprio, a Marta tá falando, tá vendo? Vamos falar amanhã, então não vou falar sobre isso hoje pra gente não ocupar o tempo, deixa pra amanhã. Esqueci. Oferecer audição atenta é uma das dicas que eu trago para você conseguir ser reconhecida, para você se reconhecer e para as pessoas te reconhecerem. Quando a gente vê pessoas que falam bonito, elas são dignas de admiração, não são?
Olha, aquele Leandro Carnal falando, a gente chega assim, baba. O Mário Sérgio Cortella, claro, estou trazendo exemplos assim, né? Grandes exemplos. Eles falam de uma maneira muito linda, sabe aplicar as palavras de uma maneira muito linda. Então, eles são dignos de admiração. Eu tenho certeza que todos os admiram. Porém, uma pessoa que oferece uma escuta sincera, elas são dignas de muito mais do que admiração. Elas são pessoas amadas. Porque é muito raro hoje em dia as pessoas quererem escutar umas às outras. E isso a começar por dentro de casa. Como é difícil a gente escutar a criança quando vem falar pra gente. Como é difícil a gente escutar os adolescentes. Às vezes o marido escutar a esposa escutar o marido. E oferecer essa escuta atenta, verdadeiramente, às pessoas da família, aos amigos, isso é uma grande virtude. É uma dica que eu te garanto que você conseguindo colocar em prática, você vai conseguir a admiração das pessoas, vai conseguir o reconhecimento das pessoas. Provavelmente até mais pessoas venham atrás de você para conversar. E ó, um detalhe, você precisa ouvir sem dar opinião, caso não tenha sido pedido. Ouvir só por ouvir, só porque a pessoa precisa falar. É um desafio, não é? Se você quer saber, Robson, seja bem-vindo, também o nosso convidado de sábado aí, ó. Gente, mas essa live tá muito poderosa, hein? Pensa Deus. Para você saber se você está conseguindo ouvir as pessoas com calma, com paciência, com tolerância, eu te faço uma pergunta. Quando alguém te manda um áudio no WhatsApp com mais de 4 minutos, qual que é a sua reação? Você fica feliz? Ou você fala, meu Deus, 4 minutos? Não acredito, vou ter que parar 4 minutos para ouvir essa pessoa. Esse é um teste, é um exemplo que eu te trago só para você perceber se você está conseguindo ouvir bem as pessoas. Quando alguém te traz, quando teu marido, por exemplo, né, te traz uma questão, você escuta e já quer resolver o problema dele? Ou você escuta só para escutar e não fala nada? Simplesmente escuta. Com carinho, com olho no olho. Você consegue fazer isso? Tiago ouve. Ótimo, Tiago. Gente, ouvir é realmente um desafio. Porque todo mundo quer falar. Quantas vezes a pessoa chega falando de uma dor, o outro vai e fala que tá doendo mais. Ju, seja bem-vinda, Ju. Pegou no comecinho. Então, quantas vezes... Ana, não consegue escutar, Ana? É isso que você falou? Você tem paciência de escutar as pessoas? Tem tolerância para escutar as pessoas? Como é que é? Seja bem-vinda, Ju! Por quê? Porque o nosso mundo está extremamente corrido. Agora com essa quarentena, a coisa teve que diminuir o ritmo, não é mesmo? Mas o que acontece na maioria das vezes? A gente não tem paciência de escutar o outro. A gente não tem paciência de escutar uma mensagem até o final. A gente para na metade do áudio para poder responder. Isso acontece só comigo ou com vocês também acontece? Me fala. Olha lá, principalmente meu noivo. Às vezes ele vem trazer um conteúdo ou alguma coisa que aconteceu que para ele é muito importante. E vocês nem disfarçam, a gente nem disfarça, a gente já quer parar antes de terminar a conversa. Parece que você já sabe o que o outro vai falar. Ou então o outro vem te falar e você aproveita para pegar o celular para poder responder mensagem enquanto o outro está te falando. Não é assim? Gente, eu me pego fazendo isso todo momento. E aí eu falo, meu Deus, eu devia parar com isso. Aí eu deixo o celular. Deixo o celular em outro cômodo, né? Pra gente poder conversar, pra gente poder ter esse olho no olho, ter esse tempo. Ah, dá o palpite. Pois é, Fabiana, esse também é um problema. Homens e mulheres se comunicam de maneiras diferentes. Homens, quando traz algum assunto pra gente, eles não querem que a gente dê palpite, eles não querem que a gente dê opinião, eles só querem que a gente ouça. Enquanto que a mulher, quando conta alguma coisa pro homem, ela espera a resposta dele. Ele espera que ele traga alguma solução, alguma sugestão. E eles não falam, dá um nervoso, né? Mas é importante a gente saber desses truquezinhos, assim, pra gente poder ter uma comunicação mais assertiva com os nossos parceiros ou com as nossas parceiras. Tá certo, gente? Tá fazendo sentido? Estão entendendo aí? Tá acompanhando o raciocínio? Se ficar alguma dúvida, vocês me falam. Em Provérbios, amiga, sou o homem. Você prefere não falar, Ju, do que dar opinião? Só quero que ouça, perfeito. A gente tem, né? Todo mundo tem um pouquinho do masculino e um pouquinho do feminino, então cada um tem o traço predominante.
Em Provérbios, no capítulo 18, está escrito assim, acho que é no versículo 13: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Para quem não sabe o que é estultícia, significa tolice. Então, às vezes, a gente se passa por tolo por não ter paciência de ouvir o que o outro queria falar. Complicado isso, né? Mas faz todo sentido na nossa vida. Quantas vezes a gente se vê respondendo coisa que não era o que a pessoa queria falar, mas a gente não teve paciência de escutar o que o outro queria falar. Responde mensagem no WhatsApp no metade do áudio e até o fim era outra coisa que a pessoa queria. Aí você fala, nossa, não dá mais tempo de apagar, a pessoa já viu a resposta. Né? Então a gente se coloca nas situações porque a gente quer. E aí a gente reclama que não é reconhecido. Mas pensa bem, quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa que não tem paciência de ouvir? Quem é que gosta de ficar perto, de falar com uma pessoa que já sai andando enquanto você está falando com ela? Você tenta uma vez, duas vezes, três vezes, na terceira você não quer mais falar com aquela pessoa. E aí acaba ficando assim, uma comunicação desconectada. E nessa desconexão aparecem as faltas de reconhecimento da vida, porque a gente exige que a pessoa faça uma coisa que a gente mesmo não faz, não se propõe a fazer. Você quer que o outro te escute, mas você não tem paciência de escutar ninguém. E às vezes você exige de uma pessoa, mas não dá para outra, entende? Você planta num lugar e colhe em outro. Você quer que o marido ouça, mas não escuta o seu filho. E aí seu marido não te ouve, mas você também não escuta seu filho e vira uma cadeia. Percebe isso? Às vezes o lugar que a gente planta está tão longe do lugar que a gente colhe, que a gente acha que a gente não plantou aquilo. Mas a gente plantou, tá tudo certo, gente. Deus não erra, tá? Enquanto a gente não muda o comportamento, enquanto a gente não faz por onde ter uma vida melhor e sermos pessoas melhores, não adianta rezar pedindo para Deus mudar a sua situação, que não vai mudar. Deus age quando a gente já fez tudo o que era possível. Enquanto a gente não faz a nossa parte, Deus não vai agir na nossa vida. Quer dizer, age no dia a dia, mas não... Alguém precisa de milagre para poder escutar outra pessoa? Não precisa, né? É uma mudança de hábito. É só uma mudança de hábito. Quando a gente decide escutar as pessoas e fala de agora em diante, eu serei mais atenciosa com as pessoas mais próximas de mim. E aí você começa a observar como as pessoas vão querer conversar mais com você. E quando a pessoa vem trazer um assunto, principalmente quem tem filho adolescente, né? Quando a pessoa vem trazer um assunto que a gente não acha interessante, pô, finge que tá interessante, pelo menos alguns minutos. E leva outro assunto para essa pessoa, sabe? Isso vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Primeira dica, então, anotou aí? Ofereça uma escuta sincera. Escutar as pessoas, sem dar opinião, sem querer resolver o problema de ninguém. Só escutar, beleza? A segunda dica de hoje que eu trouxe, que eu prometi, é ser humilde e se colocar no seu lugar. Essa dica tem tudo a ver com a nossa família, porque muitas vezes a gente quer sair do nosso lugar na vida, mas o que é humildade, na verdade? Érica, seja bem-vinda, não falei oi para Érica. Gente, infelizmente eu não consigo falar o nome de todo mundo que eu vejo, mas depois a gente volta e fala, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui, viu? Então, próximo, ser humilde, se colocar no seu lugar. O maior exemplo de humildade que nós temos para seguir, eu acredito que seja Jesus Cristo. E vocês percebem que Jesus, pelo menos nas escrituras, estão escritas assim, que ele sentava com os pescadores, né, na beira-mar, de lá ele ia para os templos, ele passava na casa das pessoas e ele não ficava medindo o que ele ia falar, porque ele sabia o lugar dele, ele conhecia quem ele era, de onde ele veio, o que ele veio fazer e para onde ele foi. Não tem nenhum lugar na Bíblia, pelo menos eu nunca vi nenhum lugar na Bíblia onde ele fala assim, eu fui humilhado. Não tem. As pessoas, as religiões falam, Jesus foi humilhado e tal, mas ele mesmo fala dele, eu nunca vi. Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia o lugar dele no mundo. E a humildade é exatamente isso, é saber o seu lugar no mundo. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Tem muita gente pobre que é extremamente soberba. E tem muita gente rica que é humilde. Tem muita gente simples que não é pobre. Entende? Então, humildade, muitas vezes a gente liga com, fui num lar, era super humilde. Você vai lá, pessoa super orgulhosa, não aceita ajuda, não quer saber de ajudar ninguém,
sabe? Não tem, então a gente precisa assim separar um pouquinho o que a gente sabe como verdade e repensar se realmente faz sentido isso. Humildade é você estar no seu lugar. Dentro da sua casa, se você é mãe, por exemplo, você está sendo humilde quando você toma o seu papel de mãe, com autoridade, com liderança em relação aos seus filhos. Você é humilde no seu casamento quando você lida com o seu marido de igual para igual, equilibrado, numa relação equilibrada, sem querer mandar nele e sem querer que ele, sem deixar que ele mande em você. Dá um exemplo de quê, Tiago? Da humildade? De se colocar no seu lugar? Coloca aí, o que você ficou em dúvida? Quando a gente consegue se colocar no nosso lugar, por exemplo, de filha, a gente não quer mandar na nossa mãe, não quer mandar no nosso pai. A gente aceita eles como eles são. Se eles pedirem ajuda, se eles pedirem palpite, a gente palpita. Mas se eles não pedirem, não adianta a gente levar, porque a gente está no lugar de filho. Nós estamos no degrau abaixo. Eles não vão olhar. Você não conhece aquela história de que santo de casa não faz milagre? Para os nossos pais, nós sempre seremos crianças. Entendeu, Tiago? Agora, para os nossos pais, nós sempre seremos crianças. Então, quando a gente sai do nosso lugar de filho e tenta tomar o lugar de pai, querendo mandar na nossa mãe, mandar no nosso pai, falar o que eles têm que vestir, o que eles têm que falar, o que eles devem postar nas redes sociais. Gente, não é que você não pode orientar os seus pais em coisa que eles não sabem fazer, mas é saber até onde a sua orientação vai servir e até onde eles estão pedindo a nossa orientação. Faz sentido isso para vocês? Se colocar no lugar do outro. Quando é se colocar no lugar do outro? É quando você é empático. Empatia, eu me coloco no lugar do outro. Isso também é maravilhoso. Maravilhoso. Relacionamentos, como funciona isso de ser humilde? No relacionamento, o que acontece? Um relacionamento de casal, Ana, as duas pessoas estão precisa ter um equilíbrio. Então, eu preciso dar e receber do meu parceiro. Quando eu tento mandar no meu parceiro, eu estou saindo do meu lugar. Então, eu não estou sendo humilde. Quando eu recebo ordens do meu parceiro, pensa bem, a gente pode fazer combinados. Combinado não é caro, né? Então, a gente faz parcerias, a gente faz combinados. Isso funciona muito bem. Mas, quando um quer ser mais do que o outro, ou permite que seja menos do que o outro, que é no caso da submissão extrema, né? Naquela situação que a mulher aceita tudo do homem, você não está sendo humilde, está saindo do seu lugar. Complicado, né? É assim, é um pouco delicado esse assunto, só que faz muito sentido. Por que é delicado, gente? Porque meio que conflita com aquilo que a gente aprendeu, não é? Conflita com aquilo que a gente aprendeu, porque a gente cresce achando que ser pobre é ser humilde, ser rico é ser soberbo. Só que, de repente, você encontra uma pessoa rica que é extremamente simples e humilde. Então, não tem a ver com condição financeira. Humildade é um estado interno, uma postura interna que nós temos. Quando nós conseguimos ser humildes, nós conseguimos ter mais pessoas perto da gente. Ai, meu pé dormiu. Nós conseguimos falar com as pessoas de igual para igual. Por quê? Porque a gente sabe o nosso lugar no mundo. Amanhã também a Marta vai falar nessa questão da postura, do lugar na família. Quando a gente quer sair do nosso lugar, na nossa família de origem, a gente acaba saindo do nosso lugar no mundo e a gente não se encontra na profissão, não se encontra no relacionamento amoroso, não se encontra por onde a gente for, tá? Isso tem a ver muito com a nossa humildade, com a nossa colocação. Então, nesse sentido da troca de postura em relação à hierarquia familiar, também vou deixar que a Marta vai falar sobre isso amanhã, que é um assunto, gente, muito, muito, muito rico mesmo. Vale muito a pena participar, tá bom? Amanhã às 17 horas vamos falar sobre isso. Vocês entenderam o que é ser humilde? Quando a gente é humilde, a gente consegue reconhecer as virtudes do outro. Tiago, mexe com ego, mexe mesmo. Oi, Deus, tudo bem? Cícero, seja bem-vindo. Então, quando a gente é humilde, a gente consegue... Mexe com o ego, claro que mexe, né? Porque o ego quer ser mais do que os outros. Quando infla o ego, você acha que é mais que os outros, mas não. Quando a gente consegue ser humilde, a gente consegue reconhecer as virtudes nas outras pessoas.
Quando a gente não consegue reconhecer é porque a gente não está sendo tão humilde assim. Quando a gente consegue olhar as pessoas e avaliar o que elas têm de bom antes do que ela tem de ruim. Esse também vai, daqui a pouquinho eu vou falar de outra dica que vai ligar um pouquinho aí, que vai fazer tudo interligado. Vocês vão ver que tá tudo ligado um e outro. Então a gente percebe que o quê? Que quando a gente é humilde e quando a gente consegue escutar as pessoas, a gente se reconhece como pessoa melhor e as pessoas vão reconhecer a gente mais do que hoje. Concorda? Vão colocando aí, se tá entendendo. Tá claro, Thiago? Tá claro, pessoal? Vocês estão conseguindo me acompanhar? A terceira dica, aí uma frase que eu trouxe para reflexão na questão da humildade. Quanto maior for sua humildade, maior será a sua chance de sucesso. Quanto mais você souber o seu lugar no mundo, quanto mais você conseguir olhar para as pessoas, enxergar as qualidades dela e saber o lugar de cada uma na sua vida, mais chances de sucesso você tem. Tá bom? Essa é da humildade. A terceira dica que eu trago é o ser grato, é a gratidão. Bom, essa dica acho que até dispensaria comentários. Por quê? Porque a gente sabe que a gratidão ela aumenta a nossa imunidade. A gratidão traz cura física. A gratidão traz o reconhecimento. Porque quando a gente é grato, a gente consegue enxergar as pessoas à nossa volta e consegue agradecer a presença, a simples presença dela do nosso lado. Não é assim? A gratidão, uma pessoa grata consegue ser reclamona? Fala pra mim. Quando a gente está muito grato, a gente consegue reclamar? A gente não consegue. Por quê? Primeiro vem a gratidão. Depois a reclamação. Se você reclama, você não está sendo grato. Pessoas mal-humoradas são pessoas ingratas. E assim, não são situações, né? Quando eu estou mal-humorado é porque eu não estou grato daquilo que eu tenho. Se a gente acorda de manhã, já é um motivo para sorrir para a vida. E se eu sorrio para a vida sorri para mim. Mas se eu acordo, levanto da cama, já mal-humorada, bicuda, eu nem consigo observar a quantidade de coisa boa que tem nesse mundo e que Deus fez para mim e eu não estou valorizando. Eu não estou conseguindo reconhecer e agradecer. Então, quando eu sou grato pela vida, pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor, pela casa onde eu moro, pela cama que eu durmo, por ter um cobertor, por ter um celular, por ter internet, né, por poder olhar o feed das outras pessoas no meu Instagram, por poder participar de uma live. Gente, é tanta coisa boa que a gente tem no dia a dia que a gente precisa reconhecer tudo isso e agradecer. Porque se a gente não reconhece tudo isso que a natureza nos dá, que Deus nos dá, como é que a gente quer ser reconhecido pelas pessoas? Me fala. Nós precisamos ser gratos, cada dia mais, cada hora mais. Eu tenho um grupo da gratidão que eu já estou no 4º desse ano. Se alguém aí que está aqui na live participa, fala assim, eu estou lá. Eu estou no 4º, todos os meses eu monto um grupo, são 28 dias, são 30 dias de grupo. Eu compartilho 28 áudios da Rhonda Byrne, do livro A Magia. Então, todos os dias tem um exercício diferente para a pessoa aprender a ser grato, porque muitas vezes a gente não aprende a ser grato, a gente cresce em um lar onde as pessoas reclamam de tudo. Érica Alves, quer participar? Me manda depois um direct que eu anoto seu telefone no próximo. Quem quiser participar desse grupo, pode me mandar aqui no direct. Quem tiver meu WhatsApp, pode mandar mensagem, que eu acho que hoje vai ser o áudio 21. Então, daqui uns 10 dias já vai abrir outro grupo. Então, vocês que querem participar, pode entrar lá e me avisar que eu adiciono vocês. Gente, é uma bênção esse grupo. Tanto de depoimento que eu recebo no final do curso, do mês, né? Onde a gente finaliza o curso. Na verdade, é no começo do mês que finaliza. E aí, logo em seguida, eu já abro o outro. É uma bênção, porque as pessoas, muitas vezes, não enxergam aonde podem ser gratas. E aí, elas começam a ver que elas podem ser gratas ao levantar da cama, que elas podem ser gratas pelos relacionamentos que elas têm, pelas pessoas que elas conhecem, pelos olhos, pela boca, pelo nariz, pelos cabelos, pela pele, por tudo. O que existe, nós precisamos agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais a gente tem. A gratidão, ela é o fermento da vida. Ela é a cura da alma. A cura da alma. Eu já vi pessoas se curarem de depressões com o poder da gratidão sincera, da gratidão verdadeira. Então, a gratidão, ela abre
Tá, Márcia, pode me mandar um WhatsApp lá que eu te adiciono, tá? Isso, pode mandar. Gente, esse grupo é uma benção mesmo. Eu fiz o primeiro desse ano, eu peguei num grupo que eu participo da Marta Franco, alguém compartilhou, a Marta compartilhou lá e eu guardei todos os áudios e desde então eu comecei a fazer. No primeiro grupo que eu fiz, chama A Magia, Gratidão à Magia. Foi em janeiro. E aconteceu tanta coisa na minha vida naquele mês que eu pratiquei todos os exercícios que eu falei, cara, o mundo precisa saber disso. As pessoas precisam aprender a ser gratas, porque muitas vezes realmente a gente não sabe como ser grata, não sabe o que a gente tem que reconhecer. E esse livro da Rhoda Byrne, ela usa a gratidão para ativar a lei da atração. Então é maravilhoso. Quem quiser participar pode mandar um direct que eu vou adicionar no próximo, tá bom? No final do mês de janeiro, no comecinho de fevereiro, quando eu terminei de fazer os exercícios, tinha acontecido tanta coisa naquele mês na minha vida que eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com mais pessoas. Então eu abri um grupo, né? E aí eu fui indo todos os meses, acaba um, eu abro outro, acaba um, eu abro outro. As pessoas que estão lá convidam os próximos para vir fazer parte. Muitos fazem parte de um, depois fazem parte de outro também. É maravilhoso. Então, é uma maneira da gente aprender a ser grato. Todos nós estamos em progresso, né? Estamos aprendendo a viver. Antigamente, eu tinha uma alergia nas minhas mãos que cortava. Quem me conhece, que estiver aí na live, sabe que eu cortava e sangrava minhas mãos. Eu lavava a louça, assim, o detergente machucava muito, muito. Era uma alergia terrível nas mãos. Quando eu comecei a estudar o autoconhecimento e entender o poder da gratidão, entender o que meu corpo estava querendo me dizer com aquelas mãos cortadas, eu percebi que eu não era grata ao lavar louça. Eu reclamava demais quando eu lavava louça, porque eu achava que as pessoas me achavam como empregada. Entende? Você já teve essa sensação? Eu ficava lá lavando louça e pensava, o povo pensa que eu sou empregada, que tem que lavar essa louça. E ficava remoendo aqui dentro, como se fosse muito ruim lavar louça. Quando eu percebi que era um comportamento meu, uma postura que eu precisava mudar, eu comecei a agradecer. Vinha um pensamento de reclamação, eu começava a agradecer. Mas se eu tenho louça suja é porque eu moro com pessoas. Se eu morasse sozinha, não ia ter louça. Se eu não tivesse comida para cozinhar, não ia ter louça suja. Se eu não tivesse louça, não ia lavar. Então eu comecei a ser grato por tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que Deus tinha proporcionado na minha vida, que através do meu suor, do meu trabalho, né, do meu esforço, eu tinha conseguido na minha vida. E por que não agradecer? Quando eu comecei a agradecer isso, começou a melhorar as minhas mãos. Olha aqui, ó, hoje minhas mãos não tem nenhuma marca mais. Claro que eu aprendi a usar luva nessa época, eu gosto de usar para proteger as unhas, mas hoje eu não tenho alergia mais a nenhum produto. Quer dizer, o meu corpo estava me mostrando que eu não queria mais lavar louça. E as mãos cortadas fazia com que as pessoas me ajudassem. Olha só que coisa doida. A dor que eu tinha na mão não valia a ajuda de lavar a louça, entende? Eu preferia lavar a louça, mas o meu corpo achava que eu estava ganhando mais do que eu estava perdendo. O meu inconsciente estava achando que o ganho era maior do que a perda. Quando eu entendi tudo isso, pronto, sabe o que aconteceu? Agora as pessoas me ajudam. Agora, quando a gente divide o serviço, meu marido lava a louça, meu filho lava a louça. Por quê? Porque hoje não é mais um fardo lavar a louça. Hoje lavar a louça é um motivo de gratidão. Se a gente tem louça para lavar, vamos manter a pia limpa. Olha que maravilha, gente. Isso é só um exemplo que eu trouxe para vocês. Mas quem participar aí do grupo vai perceber lá quantas pessoas dão depoimentos maravilhosos com o poder da gratidão. Que hora que é, hein? Não posso perder a hora. 17h38. Tá. 17h38. Então vamos acelerar o passo, porque daqui a pouco acaba a nossa live, tá? Entenderam a terceira dica? Então, vamos lá, recapitulando. Ó, primeira, ofereça audição atenta, escuta atenta. Segundo, ser humilde. Terceiro, ser grato. Vocês acham que se vocês colocarem essas 3 dicas em prática, já não vai ser mais fácil receber o reconhecimento das pessoas? Já não vai ser mais fácil reconhecer as pessoas à nossa volta? Coloca aí nos comentários, vai deixando o like aí, que é tão gostoso ver os coraçãozinhos subindo, vocês não têm ideia. Próximo passo, a 4ª dica. Reconhecer e elogiar as pessoas. Tudo aquilo que a gente acha... obrigada, Carlos. Obrigada. Tudo aquilo que a gente acha que o mundo não está nos dando, são coisas que nós não estamos dando ao mundo.
Se eu não estou sendo reconhecida, é porque eu não estou reconhecendo. Percebe isso? Se eu acho que tem muita violência no mundo, a violência está aqui dentro. Eu preciso ficar em paz. Se eu acho que no mundo tem muita ignorância, a ignorância está aqui dentro. Eu preciso aprender mais. A gente muda o mundo a partir do momento em que a gente muda a gente. Se você acha que no mundo tem muita pobreza, fica rico então. Trabalhe para ficar rico, para você ser um pobre a menos, que aí você vai estar ajudando o mundo e rico você vai poder ajudar muito mais gente. Percebe? Tudo aquilo que a gente acha, os três já são uma bênção, verdade, Tiago? Tudo aquilo que a gente acha que as outras pessoas... Oi, Núria, tudo bem? Quanto tempo, hein, linda? Se a gente acha que, que o mundo não tem algo e aquilo me incomoda, é algo que eu preciso dar. Vocês estão me acompanhando? Então, reconhecer e elogiar as pessoas, se eu acho que as pessoas não estão me reconhecendo e não estão elogiando aquilo que eu faço, talvez seja a hora de eu observar se eu estou reconhecendo e se eu estou elogiando. E principalmente, se é de coração. Porque não adianta você fazer elogio falso, de mentira, porque isso não vai causar efeito. Você precisa realmente olhar as pessoas com olhos bons, com olhos de amor, com olhos do coração, sem criticar, sem apontar os erros, olhar sempre as qualidades antes dos defeitos. Porque assim como nós nos olhamos, nós olhamos o outro. Quando eu consigo olhar o outro, reconhecer o que ele tem de bom e falar para ele o que ele tem de bom, inspirar ele a ser melhor, eu também consigo fazer isso comigo. Faz sentido, gente? Se fizer sentido, vai colocando aí. Porque quando eu consigo reconhecer as pessoas, automaticamente as pessoas vão me reconhecer. Quando eu consigo elogiar as pessoas, é uma questão de tempo. As pessoas vão me elogiar também. Só que eu não devo fazer isso esperando o elogio de volta. Eu preciso saber reconhecer que eu fico 40 anos plantando uma coisa. Não é de um dia para a noite que as coisas vão mudar. Eu preciso ter persistência nesses novos hábitos, né, nesses novos comportamentos para eu conseguir colher aquilo que eu plantei. Certo, gente? Tá acompanhando? Tá dando certo aí? Tá entendendo? Então, reconhecer e elogiar as pessoas é uma virtude fundamental, que se você conseguir colocar isso, coloca no seu dia a dia um desafio de pelo menos todos os dias você fazer pelo menos um elogio sincero para as pessoas. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Pode ser mãe, pode ser marido, pode ser mãe, marido, filho, amigo, vizinho, pode ser pelo WhatsApp, né, que tá em quarentena, não tá vendo muita gente, pode ser seu funcionário, pode ser seu patrão, pode ser seu amigo, pode ser aquela pessoa que você não viu faz tempo. Coloca na sua agenda, se for o caso, pelo menos um elogio por dia, mas elogio sincero, aquela pessoa que você realmente admira em algum momento, de alguma forma. Faça um elogio por dia durante uma semana, para você ver se você não vai ter um reconhecimento das pessoas. Percebe que aquilo que você quer, você primeiro precisa dar, para depois receber? Porque não adianta, gente, a gente achar que vai acontecer um milagre e as pessoas vão começar a reconhecer o que eu faço. Se as pessoas não estão reconhecendo o que eu faço, é porque eu também não estou reconhecendo nem a mim mesmo e nem aos outros, certo? Então, reconhecer e elogiar é a quarta dica, anota lá aí e já deixa como tarefinha. Por favor, elogia uma pessoa por dia, pelo menos. Deixa seus likezinhos aí para eu ver. Alguma pergunta, gente? Tá acompanhando? Anotou os 4 até agora? Que esse último é mais pesado, eu deixei o mais pesado para o final, o mais importante para o final. Então, escuta... primeiro, humildade o segundo, gratidão o terceiro, elogiar e reconhecer o quarto e o quinto, tá preparado? Tá sentado? A quinta dica que eu te trago para que você tenha mais reconhecimento das pessoas é não julgar. O julgamento, ele é um fardo que a gente carrega das pessoas. Quando eu julgo alguém, eu acabo que carregando o fardo dessa pessoa. Quando eu julgo alguém, eu estou tirando dessa pessoa a oportunidade de ser humano. Olha isso que forte, gente. Porque humanos erram. Nós estamos aqui para evoluir.
E não tem ninguém melhor do que ninguém, não, porque nós estamos todos no mesmo barco. Se tivesse melhor, já estaria em outra dimensão. Deus já tinha dado um jeitinho de levar a gente para outro lugar, para um lugar melhor. Se estamos aqui nessa terra juntos, estamos no mesmo estado de evolução, no mesmo grau. Não é porque uma pessoa pensa diferente de você que você é melhor do que ela ou que ela é melhor do que você. Não é porque uma pessoa não gosta daquilo que você gosta que ela merece os seus apontamentos de dedo, suas críticas. A partir do momento que você gasta energia falando de outras pessoas, julgando, apontando o dedo, e ser julgado é pior ainda, Núria, não é fácil, né? E para a gente ser julgado, para a gente não ser julgado, a gente precisa não julgar também. Só que quando a gente é julgado, pensa bem, de quem é o problema maior aí? É de quem está julgando. Deixa com ela, deixa essa pessoa, deixa com o fardo para essa pessoa. Porque quem julga é que sofre, gente. A gente acha que não é bom ser julgado, mas quem julga sofre. Por mais que não perceba, sofre, porque ela está plantando algo e ela vai colher, se ela já não estiver colhendo. Às vezes, você pode perceber, as pessoas que estão sempre falando dos outros, julgando como certo, errado, bom ou ruim o comportamento dos outros, são as que mais sofrem. Vocês sabiam que o julgamento tem a ver com o controle, né? Você quer controlar o outro, então você acaba julgando o outro. Você sabia que isso faz um mal imenso para a sua saúde? Sabia que pessoas que têm o hábito de julgar, de criticar os outros, têm muito problema de estômago? As costas, tem muitas pessoas que têm problema nas costas, por quê? Porque está julgando os outros, porque está querendo que os outros façam do jeito que ele quer, porque está querendo do outro um comportamento que não é do outro, que é dele. E por falta de respeito, por falta de empatia, Tiago, agora entra a empatia, por falta de se colocar no lugar do outro naquele momento, de que tentar enxergar com os olhos do outro, ele julga, critica e aponta os erros dessa outra pessoa. É muito fácil a gente julgar os outros por algo que a gente está vendo naquele momento, circunstancial, naquele momento. Mas e a vida que aquela pessoa teve? Você já observou para saber como é que foi? Aonde ela nasceu, como ela foi criada, como foi a infância, como foi a adolescência. Provavelmente, se a gente se colocar no lugar do outro desde o nascimento, a gente faria a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo. Então, é uma perda de energia que não vale a pena, que não faz o menor sentido. Pensa bem, pensa comigo. Faz sentido, gente, sair na rua olhando que roupa que as pessoas estão usando? Que maneira que as pessoas estão andando? Que sentido que faz isso? Não é uma perda de energia que você está perdendo tempo ao invés de cuidar da sua vida? Fala pra mim se faz sentido ou se não faz isso. E eu tô falando pra vocês de experiência própria, eu já passei por isso também. Sabe por quê? Porque o julgamento é igual a fofoca, são vícios contagiantes. E quando você fica perto de uma pessoa que julga muito, sem perceber, você já entrou na dela e já começa também a procurar os defeitos das outras pessoas. Mas se você entrar na dela, se você começar a procurar, você me ajudou a olhar isso, gratidão. Olha que maravilha, Carol, que bom, que bênção. É assim que faz, gente. É quando a gente escolhe abrir o nosso olho para ver o mapa um pouco de longe, sabe? A gente sai da situação para olhar de longe. Será que se você enxergasse alguém tendo os mesmos comportamentos que você tem, você admiraria? Você falaria, não, esse comportamento eu quero copiar? Se você saísse de você e olhasse por fora, entende o que eu estou falando? Deu para entender o que eu estou falando? Então, é um círculo vicioso, exatamente. Quando a gente fica perto de pessoa muito fofoqueira, essa pessoa fofoca, sem perceber, você já está fofocando junto. É um vício contagiante. Então, é preciso você cortar o assunto. Começou a julgar muito, começou a fofocar perto de você, muda de assunto. Sabe, leva uma outra coisa, leva uma coisa boa, pergunta se a pessoa está sendo grata, pergunta da família, pergunta do cachorro, pergunta qualquer coisa, muda de assunto. Não se permita entrar nessa cilada, porque isso é uma armadilha. Consome muito a sua energia, você vai chegar em casa cansado, sem vontade de fazer nada, com a energia super baixa, porque se deixou escutar coisas que não precisava. Entende? Eu falei para você escutar, mas escutar pessoas que queiram e precisam falar com alguém. Não é escutar fofoca, gente, pelo amor de Deus. Observa o que vocês estão escutando, observa o que é que vocês estão alimentando a sua mente. E quando eu falo do julgar, eu também falo da televisão, tá?
Porque às vezes a gente não julga as pessoas perto da gente, mas aí você vai assistir alguma coisa na televisão e sai julgando tudo que está acontecendo. Quer ver lugar bom para você julgar? Noticiário, né? Jornal. Nossa, a gente já sai julgando e condenando meio mundo de gente. Só que a gente não sabe o que está acontecendo ali. A gente só tem acesso a um pedacinho da notícia e do jeito que a mídia quis passar. Será que o que aconteceu na vida daquela pessoa realmente é aquilo que está ali naquela notícia? Será? E se não for, será que você não está dispensando uma energia para essa pessoa que ela não merece? Eu não acredito que Deus erra. Vocês acreditam que Deus erra? Eu não acredito. Eu acho que Deus faz tudo certo. E se tem alguma coisa que a gente não entende, é porque a gente não sabe das coisas. Tá sendo difícil, mas estou colocando... É isso aí, Ana. O negócio é colocar em ação. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês, gente, são dicas, mas que não adianta nada vocês só escutarem. Tem que colocar em prática. Cada vez que vocês forem julgar alguém, coloca uma borrachinha de dinheiro no pulso e puxa a borrachinha. Puxa a borrachinha para você lembrar que isso não cabe a você, que você não veio nesse mundo para julgar ninguém. E eu vou dar uma super dica para vocês conseguirem colocar tudo isso em prática. Que horas são, gente? Vamos me avisando aí do horário, tá? Porque eu não tenho... Falta 10 minutos. Falta 10 minutos? É 1 hora, será? Acho que é, né? Bom, se acabar, acabou. Mas amanhã eu espero vocês às 17 horas, tá bom? Eu vou dar uma super dica agora de como vocês podem colocar tudo isso em prática, tudo isso. Gostou, gente? Valeu a pena? Já vai colocando aí, porque eu não sei quanto tempo que é a live. Eu não sei se é 1 hora, se é 50 minutos, eu não sei. Bom, uma super dica para vocês colocarem tudo isso em prática. Tenham propósitos definidos nas suas vidas. Porque se você tiver um propósito definido e tiver um motivo para você viver ele, você não vai se deixar desviar com julgamentos. Você não vai mais prestar atenção nisso. Você vai começar a agradecer tudo que você tem para você poder ter mais. Porque quando você reclama, você acaba tendo mais daquilo que você não quer. Então comece a agradecer para você ter mais daquilo que você quer. Ah, que bom que vocês estão gostando. Olha, eu fico muito feliz. Se você consegue ter um propósito definido na sua vida, um propósito definido, o que é isso, Laine? Eu preciso fazer o que para encontrar esse propósito? Primeiro, escuta o teu coração. Se você é mãe e tem uma criança pequena, o teu propósito nesse momento acaba sendo essa criança, né? Fazer com que essa criança cresça com saúde. Então, observe o que você está fazendo por isso, para você valorizar a sua ação. Porque às vezes a gente desvaloriza aquilo que a gente faz, sendo que é aquilo que você precisa fazer nesse momento. Se o seu propósito é manter um relacionamento firme, forte, então coloque todas essas dicas dentro do seu relacionamento. Se o seu propósito é mudar de função na sua profissão, então coloque todas essas dicas na sua vida, que você vai alcançar os seus objetivos. Eu te garanto que você vai alcançar. Ai, que bom, olha. Que bom, ai que legal. Uma vez eu assisti um show da Ivete Sangalo. Isso já tem uns 20 anos, eu acho, uns 18 anos pelo menos. Foi no Pacaembu, mas eu assisti foi DVD, tá? Não fui lá não, que era muita gente. Foi no Pacaembu. Na hora que... até tem esse vídeo no YouTube, se vocês quiserem ver. E na hora que ela entrou no palco... Ela cantou a música que ela entrou e tal, e ela pediu para acender as luzes da arquibancada, para ela enxergar as pessoas. Na hora que acenderam as luzes, que ela viram as pessoas lá dentro, que ela viu, né, as pessoas, ela falou, vocês vieram! Sabe, ela achou o máximo, aquele Pacaembu está lotado. Ela talvez não esperava que ia estar daquele jeito. Foi igual eu hoje, a primeira live que eu faço, olha só, um monte de gente aqui, gente, muito obrigada. Eu tô me sentindo igual a Ivete Sangalo. Tudo bem que ela tava no Pacaembu, mas a gente chega lá, né? E vocês comigo, com fé em Deus. Bom, então, gente, eu vou recapitulando as 5 dicas que eu dei, que eu passei para vocês hoje. Vou deixar, essa live vai ficar gravada aqui no meu, lá na minha fotinha, né? Durante 24 horas, vocês podem compartilhar com pessoas que vocês acham que pode ajudar, né? Que pode fazer alguma diferença na vida delas. E eu também vou tentar baixar para colocar no canal no YouTube, para poder ficar lá por mais tempo. Tá bom? Então, as 5 dicas, vamos ver se vocês se lembram. A primeira, oferecer escuta, com atenção,
com carinho, com amor no coração. Quando alguém te mandar um áudio de 5 minutos, você sorria e agradeça. Que bom que eu tenho o celular, né? Que eu posso escutar essa pessoa. Nada de ficar chateado porque a pessoa mandou um áudio longo, tá bom? Segunda, ser humilde, entender qual é o seu lugar na vida. Essa eu super convido vocês para participarem da live de amanhã sobre o sistema familiar. Eu acredito que vai ajudar muito nesse ponto, tá bom? Amanhã às 17 horas. Terceiro, ser grato, gratidão. Quem quiser participar do grupo lá da gratidão, me manda um direct ou WhatsApp que eu adiciono no próxima turma. Quarto, reconhecer e elogiar, tarefa, pelo menos um elogio por dia, um elogio sincero para alguém do seu meio. Ou até para desconhecido, tá? Encontrou na rua, achou legal? Elogia. E o quinto, não julgar. Valeu a pena, galera? Eu não sei, acho que ainda dá tempinho, ó, amanhã às 17 horas vai ter uma participação da Marta falando sobre constelação familiar no nosso canal. Na quarta-feira, participação da Glícia Neves para despertar a sexualidade no casal. Na quinta-feira, Cíntia Gama falando de como viver financeiramente em paz. No sábado eu vou estar aqui de novo às 17 horas, sozinha com vocês. Eu quero que vocês tragam o que tiver de perguntas e respostas pra gente conversar. Eu vou falar um pouquinho também de amor e o que é desamor e o que é desapego, porque tem muito relacionamento aí sofrendo com muito ciúme, muito apego, muito controle. Vamos falar um pouquinho sobre isso na sexta-feira. E no sábado, às 20 horas, participação do Robson Gonçalves, do Instituto Você Merece Ser Livre. Nós vamos falar justamente como é isso. Tem como estar em um relacionamento e ser livre? Como é que isso funciona? Gente, muito obrigado mesmo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostou da live? Compartilha com quem você acha que possa ajudar. Eu vou colocar lá no YouTube também. E fico muito feliz com a presença de todos vocês. Beijo! Beijo no coração de todos vocês. Tamires, linda! Não falei oi pra você. Aline também, Cláudia. Cláudia lá de Palmas, Cláudia. Ai, que lindas vocês. Márcia, Ana, Ju, Fabi. Tchau, Socorro, linda Socorro. Tá lá no grupo, né, do coaching. Ana, Carol, Thiago. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã, hein? Às 17 horas. Amanhã eu também vou participar de uma live no canal da Glícia Neves, às 3 horas da tarde. Depois eu compartilho lá no feed o folderzinho. Se eu não me engano, nós vamos falar sobre comunicação no casamento. Às 3 horas da tarde no canal da Glícia. Amanhã eu sou convidada dela, quarta ela é minha convidada. Mas eu vou colocar lá no feed para vocês acompanharem, tá bom? Beijos. Tchau.